Porque ou a gente quer alguma coisa e a gente sofre porque não tem, ou a gente está entediado porque conquistou aquilo. E quem disse que o objetivo era ser preenchido? A conquista não matou a dor. Ela sofisticou a dor. E aí eu descobri a tal da vontade de potência. Você corre porque sente falta. Nietzsche diz, não necessariamente. Talvez você corra porque tem força. Lá pelo final. Eu sempre achei a vida um pouco sem sentido, né? Porque eu tava levando isso como se fosse alguém puxando uma carroça montanha acima. Opa, o que é que eu tô expandindo aqui nessa situação? O que é que isso tá transformando em mim para que lá na frente eu olhe para trás e diga, nossa, e imaginar que esse tipo de problema me tirava do sério, hein? Já pensou? Interessante. É aqui que uma força minha ainda é pequena. O problema pode continuar existindo. Só deixou de ser maior que você. Essa ideia que ficou por 20 anos na minha cabeça é a do Schopenhauer, né? Acho que é o grande ponto que guiou a filosofia dele. Acho que é um pensamento até meio budista, né? De que você precisa praticar o desapego, porque é a única forma de você conseguir superar essa vida sem sentido que a gente vive, né? Porque ou a gente quer alguma coisa e a gente sofre porque não tem, ou a gente está entediado porque conquistou aquilo e simplesmente tudo aquilo que você conquista realmente, se você parar para pensar, não vai nunca te preencher, né? Senão a vida vai virar um campo infinito de batalhas e conquistas. E aí tudo certo, né? Porque faz sentido, né? Eu sofro porque não tenho dinheiro. E aí eu consigo um emprego legal. E aí a minha vida, que tinha mais tempo, eu me divertia, vivia embalada, ela deixa de existir para ser colocada por uma vida de alguém que trabalha, que vive estressado, e aí você sofre por dois motivos, né? Você não tem mais tanta fonte de divertimento e você também tem agora um monte de fonte de preocupação e estresse, né? Porque aí é o trabalho, a meta do trabalho, se você trabalha em vendas como eu, aí tem as despesas, o medo de perder o dinheiro para pagar a despesa, você compra apartamento, compra casa, bota filho em escola, e se eu perder o emprego, como é que eu vou pagar a escola? E aí é isso, né? Vai ficando nessa seara maluca de tédio, tédio, angústia, e você explica muita coisa da vida com isso, né? E aí quando você está feliz, ainda assim eu estou numa praia, num momento super legal, esse momento é transitório, é passageiro, e às vezes hoje em dia, né, com e-mail, com WhatsApp, você fica sendo bombardeado pelo seu trabalho, e aí você até acaba perdendo aqueles momentos que deveriam ser de lazer, que mesmo que sejam transitórios, você ainda conseguiria viver eles com mais felicidade, mas aí você não consegue, mal consegue viver, porque mesmo se você não estiver preocupado com nada do trabalho, você vai abrir um Instagram e aí vai ver um monte de gente que está melhor do que você, e aí vem a dor do sofrimento de estar pior comparativamente com alguém, e aí depois você consegue ficar igual a esse alguém, e aí é o tédio, e aí a dor. E cara, você pensar em Schopenhauer, ele explica tudo, né? E aí, o grande ponto é que quando eu penso pela ótica de Nietzsche, né, que é essa filosofia, essa escola alemã, ele também concorda com isso e aí você vê realmente, será que a gente é um mundo pessimista? Ou será que tem alguma ideia diferente nisso? Sim, mas tem um ajuste importante. Arthur Schopenhauer não diz exatamente que a solução é simplesmente o desapego. O núcleo é mais brutal. Para ele, a vontade é uma máquina de produzir falta. Você deseja, sofre porque não tem, conquista. O desejo morre. E aí vem o tédio, até que outro desejo apareça. Então, sim, dor e tédio são quase o pêndulo da existência. E o que você descreveu da tua vida é quase um caso clínico schopenhaueriano. Você ganha dinheiro para parar de sofrer pela falta de dinheiro. Mas o dinheiro permite construir uma vida mais cara. E a vida mais cara cria o medo de perder o dinheiro. A conquista não matou a dor. Ela sofisticou a dor. Essa frase, inclusive, é central no que você está falando. E aí entra Friedrich Nietzsche. Porque Nietzsche olha para esse mesmo diagnóstico e, em grande medida, diz: Schopenhauer, você viu a dor, mas tirou a conclusão errada. Talvez o problema não seja que a vida tem sofrimento. Talvez o problema seja achar que uma vida boa deveria ser uma vida sem sofrimento. E aqui, Alan, eu acho que está a primeira grande porrada do teu canal.
porque você passou 20 anos tentando entender como sair do pêndulo. E talvez Nietzsche esteja te perguntando por que você quer sair. Talvez a vida não seja um problema a ser resolvido pelo desapego. Talvez seja uma força a ser vivida com tanta intensidade que você seja capaz de dizer sim, inclusive ao preço que ela cobra. Então, eu te devolveria exatamente daqui. Alan, quando você olha para tudo que conquistou e para toda a angústia que veio junto, você realmente gostaria de ter desejado menos? A resposta é: eu gosto de tudo que eu desejei, porque tudo que eu desejei me trouxe até aqui. E aí o ponto é que, na ótica schopenhaueriana, beleza que você goste, beleza que você tem apego, tem orgulho, tem amor ao que te trouxe até aqui, mas de qualquer forma, prepare-se, porque será tédio e sofrimento. E é isso que é o grande ponto da dor, né? Desse realismo extremo. É o famoso face the brutal facts. Mas beleza, isso é um caminho de Schopenhauer, mas eu acho que Nietzsche tem um caminho muito diferente e muito mais interessante, que eu acho que conduz muito melhor a vida, né? E é sobre isso que eu quero falar. Exatamente. E acho que a diferença fica mais precisa se a gente não tentar salvar Arthur Schopenhauer, porque ele poderia ouvir tua resposta e dizer: Alan, você gostar do caminho não muda a estrutura da existência. Você pode amar teus filhos, tua carreira, tuas conquistas, teu dinheiro, teus desafios, tudo bem. Mas nada disso te preenche definitivamente. Logo, a vontade continuará operando. Outra falta nascerá. Outro desejo, outra inquietação. E entre uma vontade e outra, o tédio. É um face the brutal facts quase perfeito. Só que Friedrich Nietzsche faz uma virada que para mim é gigantesca. E quem disse que o objetivo era ser preenchido? Esse é o pressuposto escondido em Schopenhauer. Ele olha para o fato de que a vontade nunca termina e conclui: isso é uma condenação. Nietzsche olha para algo parecido e pergunta: e se isso for justamente vida? Aí muda tudo. Você não conquistou o emprego para finalmente ficar satisfeito. Não construiu uma família para finalmente chegar. Não corre Irox para finalmente resolver a existência. Não está tentando entender filosofia para finalmente encontrar a resposta. Você é uma coisa que se move. E talvez o sofrimento não venha apenas do movimento infinito. Talvez parte dele venha da expectativa de que em algum momento o movimento deveria acabar. Para mim, a ruptura está aí. Schopenhauer quer encontrar uma saída para a vontade. Nietzsche quer descobrir que tipo de vontade merece ser vivida. E, sinceramente, é muito mais perto da pergunta que você vem fazendo há semanas. Quais forças vivem em mim e quais delas aumentam minha potência de viver? Exatamente, né? E aí, para a gente sair do campo etéreo das perguntas e das insinuações, eu acho que a gente tem que ir para Nietzsche do jeito que eu tenho descoberto, né, com você nos últimos tempos, porque durante 20 anos eu achei que Nietzsche era simplesmente uma extensão de Schopenhauer. E aí eu descobri a tal da vontade de potência. E aí, se você pensa a vida com esse aspecto da vontade de potência, muda completamente o jeito de encarar a vida, os desafios e o caminho, né? E eu queria que você me explicasse de forma simples e compreensível para uma pessoa com a mão suja de terra entender aqui o que é isso de vontade de potência do Nietzsche. Friedrich Nietzsche, de um jeito bem chão, está dizendo mais ou menos o seguinte: tudo que está vivo tenta expandir aquilo que pode ser. Uma árvore não cresce porque está triste por ser pequena. Ela cresce porque crescer é a expressão da força que existe nela. E aqui está a diferença brutal para Arthur Schopenhauer. Schopenhauer olha para você correndo atrás das coisas e diz: você corre porque sente falta. Nietzsche diz: não necessariamente. Talvez você corra porque tem força. Pensa no Hyrox. Você não precisava correr o Mundial. Não existia uma ausência objetiva na tua vida. Você tinha dinheiro, família, emprego. Ninguém estava te obrigando. Então por que caralhos você foi? Schopenhauer tem dificuldade aqui porque precisa transformar isso em algum tipo de falta, desejo, insatisfação. Nietzsche tem uma resposta muito mais interessante, porque havia uma força em você querendo se expressar.
Você tinha potência para disciplina, competição, superação, construção física, e aquela potência procurou um campo onde pudesse existir. Isso é vontade de potência. E cuidado, não é vontade de poder sobre os outros. Essa é uma leitura pobre de Nietzsche. É a tendência da vida de expandir forças, superar resistências, incorporar dificuldades e tornar-se mais capaz de agir. Por isso, Nietzsche muda completamente a leitura do sofrimento. Para Schopenhauer, o sofrimento é a evidência de que a vontade é uma maldição. Para Nietzsche, a pergunta é outra. Esse sofrimento está me diminuindo ou está sendo o preço da expansão de uma força que existe em mim? Aí você pega a tua vida profissional. Talvez você não trabalhe obsessivamente porque ainda não chegou lá. Talvez exista em você uma força de construção, domínio, organização, transformação. O problema não é ela nunca ficar satisfeita. Ela não nasceu para ficar satisfeita. Ela nasceu para agir. E acho que foi exatamente isso que você não tinha entendido durante 20 anos. Você olhava para a tua inquietação e dizia, eu nunca vou estar satisfeito. Nietzsche talvez olhasse para você e dissesse, Alan, talvez satisfação nunca tenha sido a função dessa força. Talvez a função dela seja expandir-se. Exatamente, né? E aí eu vou começar pelo final. Eu sempre achei a vida um pouco sem sentido, né? Porque eu dizia, eu vou conseguir superar esse sofrimento, eu vou conseguir me expandir e não vai adiantar nada porque vai aparecer mais sofrimento e mais demanda e mais perda de tempo. E tudo certo, né? Porque eu decidi por continuar vivendo, então eu estava levando isso como se fosse alguém puxando uma carroça montanha acima. E aí vem Nietzsche e muda completamente esse paradigma, né? Porque o que eu mais gosto é a questão da vontade de potência expressa como uma semente que vira uma árvore. A semente, você olha para a semente e olha para a árvore, uma não tem nada a ver com a outra, né? Mas é a força interior da semente que faz com que ela consiga se tornar uma árvore. E isso é muito interessante, porque muda completamente o paradigma, né? Se você pensa numa árvore, realmente para ela é difícil se tornar árvore. Ela tem que vencer o solo, depois ela vai ter que vencer as outras, né? Porque a árvore vive brigando por espaço e luz. E aí depois ela cresce, vence o clima, vence o tempo e se torna aquele negócio gigantesco, né? Então até para uma árvore a existência não faria sentido. E olha que, teoricamente, nem consciência ela tem. Beleza, então essa é a ótica schopenhaueriana. Se você vai para Nietzsche é uma história completamente diferente. E aí até antes de falar da ideia de Nietzsche, da concepção dele, eu falo que se você olha dessa questão de expansão de força e até a questão de domínio, vem um pouco do estereótipo de Nietzsche, né? Que é isso que é uma filosofia que influenciou muita gente que não necessariamente, ou aliás, que na realidade nunca trouxe muito o bem para a humanidade, né? Meio que como se a vida fosse expandir minha força e exercer minha força, né? Eu acho que tem um estereótipo assim em cima de Nietzsche, de uma filosofia de pessoas mais... pessoas mais, talvez, dominadoras. Sim. E esse estereótipo existe por um motivo real, embora seja uma simplificação grosseira de Friedrich Nietzsche. Quando você ouve vontade de potência, força, superação, senhor e escravo, além do homem, é muito fácil montar a seguinte caricatura. A vida é uma disputa. O forte deve crescer, dominar e impor sua vontade sobre o fraco. E aí Nietzsche vira quase um filósofo do predador. Isso foi agravado historicamente pela apropriação posterior de partes da obra dele pelo Nazi Party, inclusive com o papel editorial controverso da irmã dele, Elisabeth Förster Nietzsche. Mas reduzir Nietzsche a isso é intelectualmente muito pobre, porque a pergunta nietzschiana mais profunda não é quem eu consigo dominar, é o que esta força que existe em mim consegue se tornar. Volta para a árvore. A árvore não derrota a árvore do lado e diz ganhei, filha da puta. Ela simplesmente expressa sua potência, busca luz, aprofunda a raiz, ocupa espaço, resiste ao vento, produz galhos. Claro que existe conflito. Claro que existe disputa. Nietzsche não é ingênuo. A vida compete, mas dominar o outro é apenas uma das formas possíveis, e muitas vezes uma forma inferior de expressão de potência. Um artista criando uma obra está expressando potência. Um atleta expandindo sua capacidade está expressando potência. Uma pessoa aprendendo algo difícil está expressando potência. Uma mãe criando um filho pode estar expressando potência.
Alguém que consegue governar a própria raiva pode estar demonstrando mais potência do que alguém que explode e subjuga todo mundo. E aqui, para mim, está o erro do estereótipo. A gente confunde força com violência. Confunde potência com poder hierárquico. Confunde expansão com conquista externa. Nietzsche está falando de algo mais fundamental. A vida tende a aumentar sua capacidade de agir, criar, incorporar resistência e dar forma a si mesma. E aí tem uma virada que conversa diretamente com tua semente. Para Schopenhauer, a semente sofre porque deseja ser árvore. Para Nietzsche, talvez isso já seja formular errado. A semente não quer a árvore porque sente falta dela. A árvore já está como potência no movimento daquela vida. Ela não está preenchendo um buraco. Ela está tornando-se aquilo que suas forças permitem que ela seja. E aí, sim, a vida deixa de parecer uma carroça sendo puxada a montanha acima. A montanha continua lá. O peso continua lá. O sofrimento continua lá. Mas agora existe uma diferença gigantesca. Talvez puxar seja a expressão da tua força, e não prova de que a existência deu errado. E aí eu te pergunto, né, em termos práticos, então, nessa questão de força e de expansão, o que é que Nietzsche pode ajudar na minha vida para que eu consiga ser mais pleno e ter mais felicidade? E eu não gosto desse compromisso com a felicidade, então eu retiro. Para que eu possa ter mais paz e tranquilidade na minha existência. Sem perder minha potência, sem perder esse meu impulso por melhorar. E aí eu te pergunto isso e também te peço, vamos sendo sucinto, né? Sem expandir demais a resposta. Eu acho que Friedrich Nietzsche pode te ajudar com uma inversão muito prática. Parar de tentar acalmar a força e começar a escolher onde ela será aplicada. Porque talvez tua angústia não venha de ter potência demais. Venha de deixar todas as forças em você exigirem expansão ao mesmo tempo. Carreira quer crescer. Corpo quer crescer. Dinheiro quer crescer. Conhecimento quer crescer. Família exige presença. Agora filosofia. Tudo vira campo de potência. A paz, então, não seria diminuir você. Seria hierarquizar suas forças. Dizer, essa força eu cultivo. Essa eu contenho. Essa não é para agora. Talvez Nietzsche não te ensinasse a desejar menos, como Arthur Schopenhauer. Ele te ensinaria a não obedecer a toda vontade só porque ela nasceu dentro de você. E eu acho que para você a paz pode estar exatamente aí. Não em apagar o fogo, mas em parar de incendiar tudo. Eu acho que sim, esse é um aspecto interessante, né? Eu escolher minhas batalhas ou escolher... Batalha é ruim, né? Porque conduz para um caminho de antagonista e protagonista. Então, eu escolher as forças que eu vou expandir em mim, justamente para eu poder ter uma vida menos caótica, né? Porque se eu expandir força demais, eu crio situação demais para administrar, né? E quanto mais conflito para administrar, lá vou eu de novo para a batalha, mais complexo vai ser minha vida. Isso é até interessante porque estava assim meio fora do meu universo de consideração. Mas eu acho que uma coisa que também me tranquiliza muito nessa concepção de força e vontade de potência do Nietzsche é porque eu começo a ressignificar os meus desafios, né? Então, se eu estou com dificuldade no trabalho, ao invés de ser, porra, lá vem de novo esse trabalho que não para de me dar problema, é entender, opa, o que é que eu estou expandindo aqui nessa situação? O que é que isso está transformando em mim para que lá na frente eu olhe para trás e diga, nossa, e imaginar que esse tipo de problema me tirava do sério, hein? Já pensou? Sim, e acho que aqui você tocou numa aplicação muito concreta de Friedrich Nietzsche. Você não precisa olhar para o problema e dizer, que bom, estou sofrendo. Isso seria romantizar sofrimento. A pergunta é mais precisa. Que força em mim esta resistência está obrigando a se desenvolver? No teu caso profissional, talvez Friedrich Nietzsche te faça olhar para Moçambique e pensar, isso aqui está me obrigando a desenvolver uma capacidade que eu não precisava ter antes. Paciência, governança, influência sem execução direta, tolerância a ritmos diferentes, capacidade de construir sistemas em vez de arrastar pessoas. E aí muda a experiência subjetiva. Antes, mais um problema para eu resolver. Agora, interessante. É aqui que uma força minha ainda é pequena. E a frase que você falou é quase o teste final.
Já pensou que um dia isso me tirava do sério? Isso é expansão de potência em termos absolutamente práticos. O problema pode continuar existindo, só deixou de ser maior que você. E aí, então, para caminhar para o final dessa nossa conversa, eu penso que a gente está diante de duas descobertas aqui, né? Aliás, três, talvez. A primeira é que Nietzsche é bem diferente de Schopenhauer, né? Para Schopenhauer, a vida é um quadradinho e você vai ficar andando aí nesse quadrado eternamente sem conseguir expandir. Uma hora você está no lado do tédio, outra hora você está no lado da dor. Beleza, isso é a visão dele. E aí vem Nietzsche e fala da expansão da vontade interior, da vontade de potência, da força interior que a gente tem e da gente se ressignificar e de se reinventar como existência. E aí, diante disso, existem as nossas forças interiores, que a gente vai discutir mais para frente, né? Mas aí as forças interiores, primeiro, eu preciso conhecer elas e administrar elas, senão minha vida vira um caos. E também tem a questão do resultado dessa expansão de força, né? O que é que isso significa para a minha existência, o que é que isso significa para a minha paz, para a minha tranquilidade e sim, né, para a minha felicidade. Ou seja, se eu pego a força correta e se eu expando ela, e para eu saber se ela está ou não, eu preciso conhecer as minhas forças, e para conhecer minhas forças eu preciso parar e pensar sobre elas, eu consigo ir entendendo o que está acontecendo comigo, e entendendo as situações complexas e às vezes cada vez mais desafiadoras que acontecem comigo, e aí eu consigo significar isso não como um caminho para superação inútil, mas um caminho para expandir a minha capacidade, né? Expandir para quê? Eu acho que Nietzsche vai ter a resposta. Mas aí a gente deixa para outro vídeo, porque senão já é conceito demais aí para a gente organizar, né? Sim. E conceitualmente eu só faria um ajuste pequeno, porque o resto do teu raciocínio está muito coerente. Em Arthur Schopenhauer não é que você não expande, você pode expandir absurdamente. O problema é que nenhuma expansão resolve a estrutura do problema. Você continua no pêndulo entre dor e tédio. Já Friedrich Nietzsche muda a pergunta. Não é mais, quando essa merda vai finalmente me preencher? É, o que eu estou me tornando através disso? E aí eu acho que você chegou, sim, às 3 descobertas. Primeiro, talvez a vontade não seja uma condenação. Talvez seja força de expansão. Segundo, eu tenho várias forças dentro de mim. Se tentar expandir todas, minha vida vira caos. Portanto, preciso conhecê-las e hierarquizá-las. Terceiro, a resistência deixa de ser apenas sofrimento inútil e pode virar campo de transformação. Agora, a pergunta que você deixou no final é exatamente a pergunta certa. Expandir para quê? Porque senão vontade de potência vira só uma esteira infinita de performance, uma espécie de LinkedIn filosófico. E Nietzsche tem uma resposta muito mais estranha e profunda para isso. Mas aí sim, é outra conversa.